Bom, pessoal, nosso giro pela internet. Hoje eu estou aqui para falar com uma pessoa muito especial, um especialista que a gente gosta muito, uma pessoa que respeita o ser humano como profissional e um médico que, além de tudo, na especialidade que ele tem, ele é muito amigo do seu paciente. Dr. Rodolfo Gadio, oncologista, está aqui conosco hoje, mas nós vamos falar de uma forma de tratamento da oncologia, do câncer, especificamente no câncer de mama, com relação à sua energia, ao seu estado de espírito, as coisas boas que podem te motivar, fazer com que a sua energia cresça para que você tenha um tratamento muito bacana. Não é isso, doutor Rodolfo? É isso, eu acho que ele já falou tudo, né? Pegar uma coisa, umas situações mais específicas, igual a gente estava falando antes, né? A gente percebe que o diagnóstico é muito difícil. Então vem tudo e com muita informação uma atrás da outra. Primeiro é o diagnóstico, saber que é câncer, e a palavra câncer dá aquele medo que remete à dor, sofrimento, tratamento difícil, depressão, a perda da estética, o medo, o que vai acontecer, o meu marido, minha família, como é que vai ser, como é que eu vou reagir e principalmente se vai dar certo e se não der certo na frente, se esse câncer voltar, a gente escuta isso muito. E pensar até em morte, né? A gente não pode desvincular. Então você vê que é tudo muito. E às vezes até o tipo do câncer também, né? Que ele vem um nível mais inicial, de repente tem um intermediário aí, e o final que assusta mais, né? Mas é bom, aí é a questão de orientar, fazer as campanhas de rastreamento, que é sempre muito importante. O autoexame também, a gente sempre continua orientando. O autoexame para a mulher se conhecer, se tocar, ver se tiver alguma alteração na mama, o mamilo alterou ou sentiu um nódulo diferente, vai no mastologista, porque a grande maioria das vezes não é nada que bom. Mas se for, acha no comecinho, e um câncer, quando você acha numa fase mais inicial, ele é altamente curável. Então um câncer de mama, igual você estava falando, se pegar na parte inicial, são só as notícias que vêm, o tratamento, o medo, mas depois dá tudo certo. E aí é onde que a gente está falando que se ela ir bem, mentalmente falando, protegida mentalmente, acreditando que vai dar tudo certo e ali bem na sequência do tratamento, no final ela consegue sair mais fortalecida ainda. E ela usa a mensagem da doença, o processo doença para sair mais fortalecida. Vamos entrar num assunto, numa pessoa especificamente, que eu sei que não tem problema falar o nome dela, né? Nós chamamos aqui a Bia, né? Nossa amiga Bia. E além da Bia, eu tive mais duas experiências com relação a câncer de mama de pessoas que a gente começou a trabalhar PNL, elas começaram a fazer um treinamento e a gente percebeu que o crescimento emocional delas foi muito bom e perfeito com relação à superação, a entender cada passo, a poder lidar com a família, lidar com as perguntas, né? Porque muitas vezes os filhos ficam curiosos, por que a mamãe tá careca, por que tá acontecendo isso? E eu acredito muito nessa energia, e você foi até o nosso sacerdote, vamos dizer assim, do bem, que nos ajudou com relação ao caso da Bia. Quando você trabalha corpo e mente, a gente fala na programação neurolinguística, né, que formam um só sistema, ambos se influenciam. Essa pessoa de verdade, quando ela está procurando qualquer alternativa com relação a um tratamento paliativo, ou um curso, ou alguma coisa que faça bem para ela, pode mudar essa postura dela com relação ao tratamento todo? Eu acho que faz toda a diferença, porque já ela começa mais, vamos dizer assim, com a base mais sólida, ela começa mais fortalecida, já entendendo o que ela vai enfrentar, já treinada para identificar, principalmente os sentimentos, para identificar o que é o efeito realmente colateral da quimioterapia, o que é uma potencialização que ela está tendo de um medo, de um pensamento que pode acontecer e às vezes ela somatiza. Engraçado que mistura muitas coisas. E aí a gente vê que a pessoa, por isso que a gente sempre indica, começou um tratamento, dependendo de como que ela está, sempre indica uma ajuda psicológica, esses outros treinamentos, a parte meditação também é muito bom, yoga, atividade física, a gente estava falando hoje. Hoje a gente estimula a fazer atividade durante o tratamento, inclusive. Só passar aquela primeira fase da quimioterapia, que dá um pouco de cansaço, um pouco de náusea, mas durante todos os intervalos mesmo de quimioterapia, tentar não mudar ao máximo o seu dia a dia e fazer algo a mais. Usar o que está acontecendo, que mudou muito a vida, o ritmo, ela está agora fazendo tratamento, fazendo quimioterapia, combatendo um câncer, usar esses mecanismos mesmo porque vai ter a licença saúde para tratar do câncer, até para refrigerar um pouco a questão do trabalho.
focar nela, no tratamento, focar o que está acontecendo na família, isso é importante, e focar em outras atividades que isso depois ela pode tirar o legado positivo de tudo que aconteceu. Sempre isso. Aprender novos caminhos, aprender uma nova dinâmica, novos hábitos de vida que a gente vai adquirindo ao longo do tratamento. E saber para onde olhar, né? Porque você pode olhar para o ruim e para o bom, mas se você olhar para o bom, para o lado que pode ser aquela coisa assim, eu tenho que tirar minha experiência positiva. Então você trabalhar em cima da experiência positiva. Esse é o exemplo, por exemplo, pacientes que chegam, aí já tem um ritmo de vida, de repente descobre essa doença, aí meio que na marra vai ter que mudar muita coisa. E aí ela pode aproveitar das coisas ruins, entre aspas, que vem para curar, para ensinar. Ela fortalece resiliência, né? Pega o amargo da doença e faz vários mecanismos internos, e aí entra o pessoal que ajuda, de vários cursos que ela pode fazer durante o tratamento de PNL, ou de meditação, ou a própria terapia cognitivo-comportamental, ou qualquer outro que acompanhar. Por quê? Porque nesse período ela pode terminar o tratamento e continuar com um novo padrão de vida. Por quê? Porque a sequência também é muito importante. É uma cachaça, né? Bebi e agora eu quero continuar. Entendeu? Porque aí também ela muda hábitos de vida, com essas novas atividades ela continua nesse novo padrão, e aí ela se foca mais nela. Porque aí também tira o medo desse câncer um dia voltar, porque sempre vai ter um acompanhamento de 5 a 10 anos em câncer de mama. Então às vezes ela vai carregar essa sombra, ela já passou pela fase, já tratou, está muito bem, mas ela vai ficar com esse medo desse tumor voltar um dia. Então aí ela sempre vai reforçar pensamento positivo para que ele não... E mudar o hábito de vida. Fazer atividade física, controlar o peso, que é fundamental, porque a paciente um pouco mais obesa, um pouco mais fora do peso, a própria gordura periférica produz o hormônio, o estrógeno. Então o hormônio feminino, muito dele sai da gordura. E a obesidade é um fator também, né? Por isso, porque estimula, muitas vezes os tumores de mama são receptores hormonais positivos, é que eles respondem, o hormônio estimula o crescimento desse câncer. Então, perder o peso, melhorar a alimentação, não preciso nem falar da questão do cigarro, certo? Jogar fora. Atividade física, algo com moderação, e aí o ponto, que aí é um ponto-chave, que hoje é uma tendência a se falar, inclusive para ter um complexo de saúde, que não é só a ausência da doença, não é só fazer o exame para tudo bem, é o bem-estar completo físico, que é a ausência de doença física, mental e social. Então estou bem agora sem a doença, fortalecer o meu mental, manter a terapia que seja, se gostou, manter essas novas atividades para ter o reforço. Alimentar sempre, né? Alimentar sempre, não, e manter o reforço psicológico mesmo, o reforço mental e espiritual, e nisso aí dá um outro tchan, fazer um trabalho voluntário. Muito bom, nossa, mexeu comigo agora. Por quê? Porque você começa a perceber o que a doença pode, do jeito que você enxerga o processo doença na sua vida, você percebe que você pode mudar toda a sua vida dali para frente. Às vezes a gente percebe uma coisa, a maioria a grande parte que eu fui voluntária do Hospital do Câncer, a gente percebe que os voluntários que vão chegando são familiares de quem foi curado, são às vezes até o próprio doente que foi curado, que se propõe a estar lá também. Tem alguns casos lá assim, então a caridade, essa coisa de fazer o bem para o outro, faz bem também. Por exemplo, eu tenho uma paciente, que não é minha paciente, uma amiga, que ela tá terminando agora, ela terminou a quimioterapia, e ao longo do tratamento dela inteiro, ela manteve academia, ela manteve atividade física, e ela, assim, não sentiu nada durante o tratamento. Esse tipo de atividade física que a pessoa continua durante mesmo as quimioterapias, ele pode continuar? Tem alguma contraindicação? No caso da Rita foi uma coisa assim que eu nem acreditava. Você olhava nela e falava assim, não, ela não está doente, mas ela continuou o tempo todo fazendo atividade física. Como fica isso? É interessante essa sua pergunta, porque às vezes é dúvida de muitas pacientes e de familiares. Hoje é até estimulado. Lógico que se a pessoa já era um atleta e já tinha um ritmo, já tinha uma intensidade, é lógico que quando começar o tratamento ela vai diminuir um pouco a intensidade, mas não se para. E outras que não faziam atividade física, às vezes adoeceu por conta do sedentarismo, estresse demais, estava fora do peso e teve lá o seu câncer de mama, que seja, é uma oportunidade para
começar a fazer atividade física, inclusive durante o tratamento. E aí vai muito de acordo com o condicionamento físico do paciente e até onde ele vai no E o tipo de exercício também. E o tipo de exercício. Então ela pode começar com um preparador físico, faz a orientação e ela pode começar com pilates, uma coisa mais... ou até uma hidroginástica, uma caminhada na piscina, que você nem precisa da ginástica na piscina, uma caminhada na piscina. Já está fortalecendo, né? Depois ela pode ir para o pilates, ela pode fazer no meio do caminho a osteopatia para controlar, às vezes, muita dor, ou ela já tem uma alteração de postura. Depois pode fazer musculação, ela pode ir progredindo e fazer atividade física. E isso ela pode fazer durante todo o tratamento, sempre orientando, conversando com o médico para ver se em alguns momentos pode cair resistência ou não, mas isso não muda, pelo contrário. A pessoa vai ocupar a cabeça, não vai ir para tomar químio, geralmente ela toma o dia inteiro que a químio vai levar para casa. Aí ela vai ficar 3 semanas lá em média pensando em quê? Nos primeiros dias da químio ela vai ficar pensando o que a químio pode fazer. Aí ela vai focar e vai começar a ter sintomas, ela vai ficar preocupada. Sem ter, às vezes, né? Sem ter, ela desgasta a energia mental com isso e fica muito mais preocupada. Então, ocupe a mente. Tomou a químio, foca, no dia da químio, foca, vai dar tudo certo. Isso aqui me vem para o meu bem, eu vou sofrer menos, isso também ajuda. As programações mentais. Eu vou sofrer pouco, eu vou sofrer pouco. É o reforço positivo. Em vez de, igual a gente brinca, não vai lá e bula e falar, pode dar náusea, vômito, diarreia, nossa, me deu porque eu li. Aí você fica fortalecendo, não. No quarto dia, é o efeito nocebo do médico, isso também, porque a gente fala do placebo, que é aquilo que às vezes a gente estimula para sair coisas positivas do próprio organismo, que não precisa nem de tomar remédio, que ela vai bem. O efeito nocebo é olhar e falar assim, ó, esse remédio no 5º dia, às 18 horas, você vai vomitar muito. Engraçado, se eu falar isso, a pessoa às vezes foca tanto, programa o cérebro para soltar. É a programação. E no 5º dia, às 18 horas, às vezes a pessoa vai vomitar muito, é impressionante. Não estou falando isso só para exemplificar. Então ocupa a cabeça com coisas positivas. Vai lá, continua suas atividades, faz um trabalho familiar, faça a sua atividade física, porque muitas pessoas vão olhar e vão te reforçar ainda positivamente. Nossa, você está fazendo aquilo, você está com câncer, já está carequinho ou não, mas você está muito bem, você ainda está fazendo isso tudo, a pessoa vai se sentir interagindo dentro do núcleo que ela já participava, útil e com o mental fortalecido. É o inverso da pessoa ficar quieta em casa, sofrendo, tomando remédio, vomitando e o pessoal visitando com piedade, falando, tadinha, tá morrendo. Isso é tudo muito ruim. Então o mecanismo agora é outro. Faz a químio, ótimo, vou continuar com a minha vida dentro da segurança, orientando, conversando com o médico e vai fazendo tudo. Rodolfo, pra gente encerrar, existe depois da quimioterapia aquela coisa, perdi o cabelo, perdi a sobrancelha, cílios e tal, e eu começo a fazer rádio, aí é o caso da Bia que eu ri dela, né? Foi minha coxa tá grossa. Ela teve um ganho, né, diferenciado de peso, que não foi o caso dessa outra colega, e o cabelo volta diferente, né? Isso muda depois, essa forma desse cabelo chegar muito anelado, quando ela começa a recuperar a questão de pelo, vai ter uma alteração ou esse cabelo que vem alterado? Isso é uma curiosidade delas também, tá? Isso vai voltar ao normal? A tendência é voltar, por exemplo, demorado, né? Outras alterações que acontecem, por exemplo, a questão vão por partes, a questão do peso, porque muitas vezes está tomando a quimio, tem algumas medicações que faz junto, o corticoide principalmente, para evitar mal-estar, vômito, essas coisas, então isso acumula um pouco de líquido, estimula um pouco o apetite. Então antigamente muitas pessoas, pacientes ficavam preocupados de tomar quimio e vomitar muito, passar muito mal, ficar muito fraca, magrinha. Hoje em dia é o inverso. Pela química, ele fica um pouco ansiosa, toma corticóide, aí come um pouco a mais sem perceber e ganha peso. Então a gente tem que ficar atento, porque algumas no final do tratamento estão mais pesadas mesmo, com peso, com gordura mesmo. Então é ficar atento na alimentação, a atividade física aí junto, durante o tratamento e a alimentação. Mas tudo bem, depois que a alteração estética vai acontecer, mas depois ela melhora, desincha um pouco, volta, continua no seu ritmo, melhora a questão do peso, principalmente na educação alimentar. Vamos agora do cabelo. Cai o cabelo. Tem tratamentos hoje, dependendo da químio, e tem tratamento coadjuvante, que é touca gelada, que fala, congela o couro cabeludo para preservar o cabelo em 30% a 40%, dependendo do ciclo também. Tem ciclo que não resolve muito bem, tem outros que resolve bem. E aí ela não perde tanto cabelo, fica só um pouco mais frágil, ralo, mas fica com cabelo. Então tem isso, tem essa alternativa.
mas vamos que é uma quimioterapia e a pessoa também na sensibilidade individual ela tomou, mesmo fazendo a touca, ficou careca. Ela ficando careca, o cabelo volta, a gente brinca, né? Fala, o cabelo cai, o cabelo volta. Às vezes é o preço que você paga para ficar livre dessa doença, né? O cabelo nasce, o câncer é que não pode voltar. Prefiro de cabelo anelado. Aí o cabelo volta, a grande maioria ele volta um pouco mais anelado, sim, mais forte, mais armado. Mais grosso até. Mais grosso, mas depois ele vai equilibrando, que é uma questão genética. Depois ele vai equilibrando mais para frente nas trocas, porque o cabelo nunca para de crescer, a gente sempre trocando. Ele tende a voltar ao normal. Muitos falam, a gente dá o exemplo do Giannichini. Que todo mundo fala, né? Tá vendo? Ele ficou bem carequinha, fez o tratamento, depois voltou um pouquinho mais anelado e agora voltou ao normal. E de vários outros artistas que a gente vai, que as pessoas perguntam e acompanham, você vê que a tendência é depois o cabelo ficar mais próximo do normal e às vezes volta um pouco mais ralo, aí vai no dermatologista que faz aqueles tratamentos, faz reposição vitamínica e para ter um cabelo que não tem perigo, é muito pouco. Algumas também têm uma sensibilidade que às vezes cai e demora a voltar e fica com essa alopécia mais prolongada quando aqui, mas é muito mais raro. É muito mais comum o cabelo voltar mais forte, mais cabelo um pouco e depois ele equilibrar o que era. Para a gente encerrar olhando para a câmera, dar um conselho para a mulher que está em casa, que não está preocupada com a saúde dela e que não faz algum exame preventivo. Saúde a gente não pode brincar, porque na hora que quando a gente não tem ela, a gente começa a dar muito valor para ela e às vezes nas barganhas fica mais difícil, né? Então, a orientação para todas as doenças é prevenção. Então, enquanto você está com o seu corpo bem, você está saudável, valorizar esse estado e seguir as recomendações médicas. A partir de 50 anos de idade, você pode até ir antes no seu ginecologista ou mastologista e fazer o autoexame da mama, se conhecer antes. Mas a mamografia, a primeira mamografia aos 50 anos de idade, mesmo que esteja normal, para ir acompanhando alguma alteração dela, uma vez por ano. Mas antes até da mamografia, que esse é o rastreamento, controle seu peso, não fume, se já fuma, tente de alguma maneira todos os dias, não tenha medo de recair, de eu não vou dar conta, fortaleça o mental, procure ajuda, tem ajuda no sistema público também, procure um jeito de parar de fumar. Alimentação mais equilibrada diminui embutidos, enlatados, processados, carne, né? Processada, gordura animal, tente diminuir isso. Carboidrato é aquela história do açúcar, enfim, não vamos entrar muito em detalhe, mas tenta comer com mais moderação. De um modo geral, porque eu não sou nutrólogo nem nutricionista, mas eu costumo dizer assim, a gente está comendo em média 30% a mais de tudo do que a gente realmente precisava. Então você não precisa estressar e pôr um vilão. A gente é só reduzir um pouco a alimentação. A gente está comendo a mais. Por isso que todo mundo está com um pouco mais de peso, um sobrepeso. A atividade física, e muito importante fazer no mínimo 150 minutos por semana. Se fizer as contas, não é tão difícil. 50 minutinhos 3 vezes por semana, numa intensidade, faça atividade física. Tá difícil, eu estou trabalhando demais, meu dia está curto, né? Meia hora não tem dia para pagar um personal trainer. Acorde cedo, mais cedo um pouco. Tente descer de ônibus 2 quarteirões antes do seu serviço. Vá andando. Ou acorde cedo, ande no quarteirão. Ou chega mais cedo no trabalho, em vez de subir o elevador e reclamando na fila do elevador, suba de escada. Faça atividades físicas durante o período que você já está exercitando. São regras simples, né? Quer ver, movimentar o corpo, mudar a alimentação, álcool com moderação e cigarro, não precisa mais do que isso e a consulta médica. Se tiver história de câncer de mama na família, sim, mais atenção e vá no mastologista para procurar orientações para ele fazer um rastreamento mais precoce. Se fizer isso, a chance de ter boa saúde, ou às vezes se tiver que ter um câncer, descobrir ele no começo e ficar curada, são altíssimas. Gente, Saúde em Evidência conversou com o Dr. Rodolfo Gadia. Por mais simpático que ele seja, que eu falo que ele é muito humano, coração de ouro, ele sabe, né, banana? Ele cuidou de um tio meu com muito carinho, ele cuidou de várias pessoas que a gente conhece, então assim, a gente não quer que você chegue até aqui. O importante é você até conhecer a simpatia dele, mas procurar se cuidar, fazer sua prevenção e ver esse fortalecimento realmente da energia, dessa associação de corpo e mente forma um só sistema, porque se a sua mente estiver bacana, se você conseguir conduzir tudo para o lado positivo, com certeza você não vai nem chegar nele, você já está
cuidando antes, né? Mas se você chegar, procure ter uma energia positiva também para poder fazer esse tratamento, esse acompanhamento, para que a gente tenha realmente na vida de vocês resultados positivos. Muito obrigada. E a gente continua girando por aí.